Olá, eu sou o professor José Carlos Lorenzetti, coordenador do curso de administração do Unisalesiano. Nós estamos aqui se preparando para os trabalhos do 4º Congresso Internacional em Tecnologia em Educação. E hoje a nossa palestra será em redes sociais e marca pessoal, tecnologia a favor da gestão de carreira. Será apresentado pela Natália Fernanda Camilo Marcelino, formada em Ciências Contábeis e pós-graduada em Gestão de Pessoas. Trabalhou por 18 anos nas empresas Reunidas Paulista de Transporte. Desses anos, 12 dedicados à área de Departamento Pessoal e Recursos Humanos. Há 5 anos administra a empresa da família, Nath Moda Praia, atuando nas áreas comercial, gestão de pessoas e administrativa. No ano de 2023, retornou à área de gestão de pessoas, fundando a empresa Soluções Job. No início, relacionado mais aos jovens, no primeiro emprego. Em seguida, tomou uma proporção em formato de uma agência de emprego relacionada a recrutamento e seleção e desenvolvimento de líderes e mentorias de carreira. Estamos aqui com a companhia da professora Cleide, que vai também participar dessa palestra. Olá, um prazer estar aqui com o professor Lorenzetti, coordenador do curso de administração, com a Natália, nossa, eu falo ex-acadêmica, né? Mais uma vez acadêmica do Salesiano, sempre salesiana, né, Natália? Seja muito bem-vinda. Obrigada, eu gostaria muito de agradecer a oportunidade por poder falar um pouquinho aí da nossa trajetória, explicar um pouquinho sobre o que tem de tendência, né, de tecnologia, mesmo no meio da gestão de carreira aí, que é muito importante. Então, eu estou muito feliz pelo convite. Muito bem. A gente que agradece, né, essa sua disponibilidade, um assunto muito relevante. Eu que trabalho, né, no curso de administração, né, professor Lorenzetti, com os alunos do último ano aí no estágio supervisionado, eu sou supervisora de estágio, e eu vejo assim uma grandiosidade, uma importância tremenda esse assunto para os nossos futuros profissionais da área de administração. Né? Então, a gente precisa ter essa orientação, né? E acredito que hoje você, né, depois de passar pelo processo de graduação, de formação, você se especializou e você, né, vai contribuir muito aqui com o nosso Congresso Internacional falando de recursos humanos. É isso aí, vamos lá. Vamos lá. Primeiramente, assim, eu queria falar um pouquinho sobre a importância da rede social, né? Eu acho que hoje, independente de qual seja, né, a nossa marca pessoal, ela tem que ser muito bem trabalhada para que até mesmo as empresas nos olhem com um olhar mais profissional, com um olhar mais de seriedade, né? Então, hoje a gente tem algumas redes sociais que proporcionam isso, né? Então, o LinkedIn, que é a nossa maior rede profissional que nós temos. Então, quando a gente se depara, né, a gente vai fazer algumas contratações, então a gente sempre observa como que está o LinkedIn daquele candidato, foto, o que ele tem interagido, o que ele tem postado. Isso tudo contribui para que o gestor, né, na hora ali da contratação, observe realmente o que essa pessoa mais gosta, o que ela tem procurado, porque é diferente de um Instagram, né? O Instagram a gente posta várias coisas, mas ali é uma rede profissional. Então, com quem ela tem interagido, com quem ela tem se posicionado. Então, isso realmente é muito importante, né, professora? Porque, assim, hoje, essa rede social é uma das mais utilizadas pelas empresas, tanto no âmbito de falar sobre a empresa, né, para que também o estagiário aí, ou o profissional, ele acompanhe a trajetória da empresa, porque também é importante. A gente tem que lembrar que é uma via de mão dupla, né? Então, tanto quanto o candidato, quanto a empresa, se colocar ali à disposição e falar quais são os propósitos, quais são os valores, o que ela acredita, o que não, é muito importante a gente ter essa interação. Não é mesmo, professora? Sim. Acredito que você já também tenha participado, visto isso, né, atualmente. Sim. Então, realmente é bem relevante que a gente se preocupe com a nossa imagem através da rede social.
Sim, é a marca pessoal, né? A sua assinatura naquilo que você está desenvolvendo, aquilo que você quer mostrar. E, assim, uma oportunidade. Eu vejo muito como uma oportunidade de aquilo que você faz de melhor, que você sabe que você é competente, você coloque, né? Coloque isso a público para um segmento específico. Então, as pessoas que participam desse, né, em particular, a rede social voltada para o trabalho, né? Então, assim, a gente tem que ter ela como uma ferramenta que vai facilitar os acessos, né? Eu tenho, assim, não vou comentar, né, muito, né? Vou deixar você falar um pouquinho, mas eu tenho muitos exemplos de pessoas que realmente exploram, né, essa marca pessoal através, né, do LinkedIn. E hoje também, assim, um currículo, né? Você vai falar bastante. Tem que ter o LinkedIn no currículo, né? É essencial, né? Então, não tem como a gente deixar aí de ter o nosso currículo virtual, né? Isso. Que eu falo que hoje em dia está ficando um pouquinho mais obsoleta essa questão do papel, enfim. Então, a gente olha para esse lado da tecnologia, né? E o LinkedIn veio justamente para nos auxiliar nesse processo. Eu vou até contar uma situação aqui comigo. Quando eu iniciei o projeto do Soluções Job, na verdade, eu comecei há um tempinho atrás, né? Antes do ano de 2023. E aí, eu até coloquei uma foto aqui, que é como está a sua imagem, né? Que foi, na verdade, o meu início. E aí, eu fiquei pensando, o que ela está me transmitindo, né? E aí, eu falei, não está, assim, num âmbito muito profissional, porque eu fiz uma foto meio caseira, né? Então, você acaba que deixando de ser uma pessoa com uma marca importante, que a pessoa vai olhar e falar assim, nossa, né, professor? Parece que tem uma formalidade aqui. E aí eu trouxe exatamente essa imagem de como eu iniciei. E aí eu tive muito pouco aderência. E aí o ano passado, quando eu já pensei em uma foto profissional, um ambiente agradável, então tudo isso muda, né? Então você começa a passar uma imagem realmente que as pessoas olham e falam assim, realmente é profissional. Ali você consegue identificar um propósito, ali você começa a criar sua identidade, o que você quer, de repente, né, transmitir realmente. Então você, jovem aí que está em busca de sua primeira oportunidade, do seu primeiro emprego, cuidado com o que você posta nas suas redes sociais, porque hoje a empresa, ela olha, né, o que você fez, o que você não fez. Então, isso realmente é muito importante para que o jovem ele tenha essa consciência, que ali é a imagem dele. Por mais que eu sou livre para fazer o que eu quero, mas as empresas observam muito sobre isso. E é um ponto-chave para que nós realmente possamos ter um olhar mais profissional para isso, né, professor? Porque hoje em dia eu falo assim, o aluno não é simplesmente estar na empresa. Ele tem que se posicionar, ele tem que se comportar como tal, né? Então, hoje, o profissional que não tem esse pensamento de como ele vai lidar perante algumas situações ali no decorrer do dia a dia e o que ele está realmente deixando transparecer com relação à sua imagem, isso é muito importante, né? Então, a gente não pode deixar com que isso venha interferir ao ponto de a gente não conseguir, de repente, uma vaga, uma colocação no mercado de trabalho por uma imagem que você, às vezes, transpareceu e que não foi tão bacana. E que, às vezes, não vem de encontro à imagem da empresa. Né? Então, a empresa ela precisa, já na seleção, fazer essa identificação. Né? E Sim. Existem muitas ferramentas tecnológicas hoje que auxiliam as empresas nesse processo. Hoje a gente tem vários canais aí, né, dentro da área de recursos humanos. Tem a GUP, que a gente capta ali os candidatos, o próprio LinkedIn, que eu mesmo faço uma varredura no LinkedIn. Então, assim, você, jovem aí, estagiário, que deseja se ingressar realmente no mercado de trabalho, mantenha essa ferramenta atual. Né? Então, coloque uma foto bacana, descreva as suas atividades da melhor forma possível, de uma forma coerente, com datas, né? Que de repente, eu nunca trabalhei, o que eu posso falar?
Isso é uma grande dúvida do jovem, né? Nossa, eu nunca trabalhei. O que eu posso colocar no meu currículo? O que eu posso falar sobre mim? Então, se você não trabalha essa sua questão de autoconhecimento, que eu sou apaixonada por isso, porque eu falo assim que a pessoa hoje ela tem que entender o que ela tem de melhor, o que ela faz que é bom, o que para ela é tão leve, né, ao ponto de ela conseguir transmitir aquilo. Então, às vezes você participou de algum campeonato escolar, se você foi premiado com alguma coisa na faculdade, enfim, você desenvolveu, de repente, um projeto, tudo isso você pode agregar e colocar no seu currículo. Ah, mas eu nunca trabalhei, eu não tenho nenhuma vivência, né? Mas o quão importante é você colocar aquilo que, de repente, você presenciou na faculdade mesmo, estudou ou fez um determinado trabalho e aquilo teve uma premiação, enfim, né? Então, é muito importante e relevante que o jovem, ele comece a pensar tanto no autoconhecimento e naquilo que ele faz de melhor, né? Para que na hora do currículo ele consiga detalhar sobre isso nas informações complementares. Um trabalho voluntário que, de repente, ele tenha feito. Olha quanta coisa a gente pode colocar e agregar, né, para um currículo. Então, assim, elimina aquele currículo vitae, pelo amor de Deus. Hoje em dia não se usa mais isso. Coloca o seu nome em destaque, né? Então, coloque ali os seus dados pessoais da melhor forma possível, que seja clara, objetiva, sem muitas delongas, né? Coloque o seu LinkedIn ali, que também isso já... O recrutador já olha e fala assim, nossa... Tem um LinkedIn, deixa eu olhar, né? Então, saiba colocar essas coisas, o objetivo pelo qual você quer. Porque, assim, muitas pessoas falam assim, eu desejo qualquer área. Não é qualquer área. Eu acho que a gente tem que buscar ser mais seleto, né, naquilo que realmente faz sentido para mim. Eu sou o tipo de pessoa que, quando eu coloco um candidato ali, para ele poder falar sobre aquela vaga, enfim, que ele está sendo proposta, né? Eu deixo ele muito leve para que ele realmente possa falar para mim, olha, eu gosto de fazer isso. Isso faz sentido para mim. Né? Então, é esse momento que eu acho tão importante para que ele se sinta à vontade de estar onde, de fato, o coração dele está. Porque, eu falo, é muito mais do que valores financeiros. É a sua vida. Né? E você vai estar se dedicando a isso. Então, o quanto isso é importante, o quanto isso é prazeroso para você, não é, professora? Quando a gente vê assim vocês tanto tempo nessa área, não é? É gratificante. Natália, eu vejo você falando agora o brilho nos seus olhos, falando desse assunto. É muito interessante isso. É perceptível, né? O quanto você se dedica por aquilo que você gosta, por aquilo que faz sentido na carreira profissional. Então, assim, é fundamental. A sua fala vem de encontro, assim, com tudo isso que nós estamos passando. A gente trabalha com jovens, eu vejo as suas atividades também te acompanho, Natália, tá? Nas suas redes sociais. É interessante essa troca, né? Da gente saber com quem a gente está falando. Quando eu te fiz o convite, eu sabia, né, das suas atividades, o que você... Achei muito interessante. Então, muito oportuno para estar aqui no Congresso Internacional falando de tecnologia na educação. Então, assim, para jovens que muitas vezes estão assim, sem saber o caminho, sem saber o próximo passo, inseguros. A gente fala muito hoje de ansiedade. Então, isso aí bloqueia também, né, Natália? Muito. Né? Então, assim, e estar preparado diminui um pouco dessa ansiedade. Na verdade, eu digo assim, né, que hoje falar assim, eu estou preparado, eu estou pronto, é muito difícil. Né? Mas quando você vai para uma linha daquilo que realmente faz sentido, através de um teste vocacional, quantas pessoas fazem? E eu acho sensacional ir atrás de um autoconhecimento, de uma busca de realmente entender aquilo que realmente importa para ele, aquilo que ele faz que é tão leve, que ele não é aquele fardo. Né? Tem pessoas que às vezes a gente vai colocar assim, eu gosto de falar em público. E outras pessoas não, que são travadas. Então, que nível que a gente está colocando esse candidato? A que ponto ele realmente vai evoluir ou não? Né? Até que ponto aquilo faz sentido para ele ou não? Né? Então, a gente tem que ser muito observador. Eu gosto muito de aplicar um teste, aí já vai a tecnologia. Eu gosto de aplicar muito um teste de perfil comportamental. Através desse teste, ele chama o DISC. A gente consegue identificar coisas assim que às vezes até a própria pessoa fala assim, nossa, mas você está me descrevendo.
Porque através desse teste a gente consegue perceber quem tem um perfil dominante, quem tem um perfil de iniciativa, competitivo, focado, né? Então, aquela pessoa que realmente é resolutiva. Então, eu tenho lá, traço uns percentuais, né, através desse teste, e eu consigo identificar a pessoa que tem esse perfil. A pessoa que tem um perfil de comunicação, de interação, se ela chegar num ambiente, ela consegue se familiarizar muito rápido, tem uma rede de contato, network. Então, aquela pessoa que realmente abraça e consegue se comunicar. Aí nós temos também um perfil planejador. São aquelas pessoas mais estrategistas, que pensam antes, são mais cautelosas, que gostam de processo. Então, a gente consegue já também identificar esse perfil. E o perfil conforme, que são pessoas extremamente organizadas e metódicas. E aí, quando a gente consegue descrever, através desse teste, esses percentuais, gente, é extremamente válido. A pessoa fala assim, nossa, realmente eu sou assim. Né? E eu consigo perceber, por exemplo, para uma atividade de vendas, tem gente que acha que tem que ser muito comunicativo. Eu falo que antes de você ser comunicativo, você tem que ser dominante. Porque o dominante, ele é competitivo, ele é focado, ele é objetivo. A comunicação, consequentemente. Mas antes da comunicação, ele tem que ser um bom dominante, né? E isso faz toda a diferença, né? Então, a gente consegue perceber. E quando eu consigo trazer isso para o candidato, ele começa também a entender quais são as possibilidades de área que ele vai poder atuar. Então, para determinadas áreas, é importante que, às vezes, eu tenha um perfil mais assim. Ele sabe até o que ele precisa melhorar. Então, realmente, eu falo que esse é um processo em que eu faço e que eu fico encantada. Porque ali a pessoa fala, puxa, realmente isso faz sentido para mim. Eu tenho mais dificuldade nisso mesmo. Então, é algo que, de repente, eu preciso trabalhar. E isso é importante. Quando eu consigo detectar isso na pessoa, no candidato, eu fico tão feliz por poder contribuir. Porque eu falo assim que há quanto tempo atrás, às vezes, a gente queria uma oportunidade assim e não teve, né? Eu lembro que eu iniciei na Reunidas com 16 anos. Foi praticamente meu primeiro emprego, né? E ali eu não sabia muito bem para onde ir, o que fazer. E entrei lá digitando passagens. E aí depois eu fui para a área de departamento pessoal. Eu me encantei, né? Porque lida com pessoas e tudo mais. Eu falei, é faculdade de contabilidade que eu vou fazer, né? E aquilo ali linkou para mim, né? Um processo de... Eu tive direito do trabalho, eu tive umas aulas, assim, que foram totalmente relacionadas, né? Eu não segui totalmente o contábil, mas engloba e muito a área de RH e DP. E aí, quando eu iniciei ali, eu falei, puxa, se eu tivesse pessoas que também tivessem me orientado, eu acho que seria muito mais prático, muito mais fácil para a gente evoluir, não é mesmo, professora? Sim, sim. E a gente percebe isso, né, professor Lorenzetti, com os nossos alunos, né? Que eles têm essa necessidade de alguém que pegue na mão, olha, é por aqui, né? Então, eles, quando ingressam, primeiro ano, a gente sente muito isso no curso de administração, que eles, em todos os cursos, né, mas né, especificamente esse curso, que eles, assim... Quais as oportunidades que eu tenho, né? E o professor Lorenzetti trabalha muito isso também, né, Zé? Dentro da sala de aula com os alunos, ele é muito, assim, carismático, de estar sempre conversando, passando experiência, né? E é isso que você falou, né, Natália, de ter essa orientação, vai economizar alguns anos da nossa vida, né? Na nossa atividade profissional, né, professor? Sem dúvida. Então, é muito interessante a gente... contra os alunos, e a juventude de hoje, eles querem o sucesso rápido, mas não é assim, tem que dar um tempo, todas aquelas fases, somente na nossa área, tanto administrativo e contábil, que anda muito junto, de mão dada, as duas profissões andam de mão dada, praticamente uma precisa da outra. Então, eu falo muito isso em sala de aula, para os nossos alunos que são, hoje, cada vez mais a idade deles vem diminuindo, procurando uma formação rápida. Então, eles imaginam que pegou o diploma na mão, contador ou administrador, estou feito. Esse ainda é o primeiro passo, que está abrindo uma porta, para depois começar a se preparar e colher os frutos. Então, eu digo para todos eles, em sala de aula, a escola
é uma iniciação, ensina as teorias, práticas, mas ainda o complemento é na vida prática lá fora. Então, o aluno que está na área contábil, procurar sempre trabalhar numa empresa, num escritório, dentro dessa área. O aluno que está na área administrativa, mesma coisa. Ali ele vai complementar o que ele tirou aqui no curso dele de graduação. E, com certeza, ele vai ter... O sucesso dele vai vir lá na frente. Agora, eu vou trabalhar com vendas porque eu vou ganhar mais. Pode ser daquela hora ali, mas não vai trazer depois lá na frente. Ele vai ter dificuldade de se colocar porque faltou aquele complemento de conhecimento aí. Exatamente. Dia a dia. Exatamente. Isso é E eu digo muito sobre isso também, professor, porque é o seguinte, às vezes as pessoas, elas têm que observar oportunidades. Porque nem sempre você vai iniciar a sua carreira exatamente onde você gostaria. E aí foi exatamente o que aconteceu comigo. Quando eu entrei na Reunidas aos 16 anos, eu entrei lá para ficar digitando passagens. Eu jamais, nos meus melhores mundos, imaginaria que eu iria seguir uma carreira e ficar lá 18 anos. Né? Então, eu iniciei. Então, quando você é jovem, aí já é uma dica, né? Que está diante aí de uma oportunidade no mercado de trabalho, observe a empresa que você vai entrar. Se ela te dá oportunidade de crescimento, se de repente ali você consegue aprender, né, a se desenvolver. Eu tive muita liberdade para aprender onde eu estava, né? Então, tive pessoas que me orientaram, que seguraram na minha mão, Nath, eu vou te ensinar, senta aqui comigo, eu vou fazer junto. Então, isso também é extremamente valioso, quando você se dá e se permite a oportunidade de se desenvolver e aprender. Porque nem sempre você vai iniciar já logo de cara na área contábil ou na administrativa. Você vai precisar passar por um processo. Então, tenha um pouco também de paciência. Que eu costumo dizer, nem sempre dá para sentar na janela. Não é verdade? A gente tem que passar por um processo. E isso eu falo que é muito importante quando você consegue identificar possibilidades de crescimento dentro daquela organização. Que foi exatamente o que aconteceu comigo. Dos meus 18, 12 eu fiquei relacionada à área de departamento pessoal e RH. E depois, eu quis experimentar de outras coisas também, né? Então, e a empresa me deu essa liberdade e oportunidade para eu identificar outros pontos que, de repente, eu falava, puxa, será que isso tem a ver comigo ou não? Né? E aí você começa a transitar e foi extremamente válido para o que eu faço hoje, né? Que é administrar na empresa da família, em algumas áreas que eu vivenciei lá, só que o meu coração está onde? Está aqui. Né, na gestão de pessoas. Então, realmente, eu consegui passar por outros processos, mas onde está o meu coração? Está ali, é que nem o professor falou. Você vai para a área de vendas que ganha mais? Nem sempre o ganhar mais me faz feliz. Né? Nem sempre o ganhar mais vai me deslumbrar, eu vou acordar todos os dias feliz. Hoje mesmo, eu levantei e falei, puxa, hoje eu tenho algo que é extremamente válido para mim, falar sobre isso me encanta. Falar sobre isso me motiva. Então, como você está levantando hoje? É um fardo? Ou é prazeroso? Né? Então, a gente tem que identificar realmente sobre isso e não simplesmente por dinheiro. É claro, é ótimo, quem não gosta, né? Mas isso faz realmente sentido para a minha vida? Isso realmente, eu vou levantar todos os dias feliz, né? Vou ter aquele compromisso, aquele comprometimento com o meu trabalho, ao ponto de, não, deixa comigo que eu faço. Né? Então, como que você está se comportando no seu trabalho? Né? Ele tá, eu costumo dizer sempre assim para os candidatos, chegou no domingo, você escutou a musiquinha do Fantástico, você está feliz ou você não está feliz? Porque amanhã já é segunda-feira. Como que você está? Né? Então, eu costumo falar muito sobre isso, principalmente em palestras, muitas vezes, né? Quando a gente se depara com um jovem ali que está realmente em busca de uma oportunidade e, de repente, puxa, aquilo ali para mim é um fardo, aquilo ali para mim, nossa, eu vou ter que ir hoje é segunda-feira, sextou. O sextou tem que ser um sextou de alegria, de, puxa, eu vou cumprir mais um dia de trabalho. E não um sextou já pensando em logo me desvincular, não é verdade? Então, como que você está avaliando, né, você mesmo, perante o seu trabalho? Não é, professor? Eu acho que fala muito sobre isso, né? Muito. Nossa, Nath, você tá falando, eu tô aqui imaginando, porque assim, como você falou de perfil, né? Eu sou muito de planejamento. Aí nós vamos fazer o meu teste, tá?
Então, eu penso assim, a sexta-feira eu verifico se eu cumpri todas as minhas etapas que eu programei para que fossem cumpridas durante a semana. E no domingo eu faço o planejamento da semana, né? Então, assim, é natural, é natural. Então, chega no domingo, eu sei tudo, sei, assim, né? Dentro daquilo que eu consigo controlar, do ambiente controlável, a minha semana. E uma coisa que eu penso também é assim, né? Como professora, né? Trabalho muito planejamento reverso, então começo sempre do fim. Início de semestre, eu sei sempre a última aula, a última semana, a última... Aí o que eu vou desenvolver. E é prazeroso, né? Então, assim, você falando, eu estou assim, adaptando a sua fala para o meu dia a dia. E é muito interessante, né? Como que encaixa isso? Né? Como isso é importante, né, Natália? Não pode simplesmente levantar de manhã, o que acontecer, tá bom? E não, é planejamento mesmo, né? Exatamente. Pensar, desenvolver, saber o que quer. E assim, gosto muito, né, dessa área que você escolheu, extremamente importante. Às vezes a gente fala em sala de aula RH. As pessoas, às vezes, não conseguem identificar muito o que é a abrangência disso, né? Então, na prática, o que faz um profissional, né? Headhunter, né? Tudo isso. Então, é importante, né? Então, inclusive hoje, né? A gente conversando aqui, foi falado sobre isso, né? A importância desse tema para esse congresso. Então, assim, gostaria que você, assim, abordasse essa... Você falou das ferramentas, falou de rede social, mas assim, o que o RH pode auxiliar, né, você como gestora, expert no assunto, nesse processo, nesse desenvolvimento, né? Você falou de currículo. Uma dúvida também, vou colocar uma dúvida porque eu recebo muito essa pergunta. Sim. Coloco ou não coloco foto no meu currículo? Não. Não, por favor, né? Não coloque sua foto. Se você quiser realmente que a pessoa te localize, ela vai através do seu LinkedIn, lá você coloca uma foto profissional, porque ali às vezes você acaba já inibindo. Dependendo da sua foto que você coloca no currículo, a pessoa já tem uma impressão sobre você. Então, deixa ela te conhecer, te dá a oportunidade de te conhecer, né? De repente, sim, ela pode olhar através da sua rede social, ela pode... Por isso que eu falo a importância da rede social também. Cuidado, né, com o que você coloca lá. Então, assim, jamais me coloquem foto num currículo, por favor, né? Fica a dica. Fica a dica, por favor. E assim, com relação também a um pouquinho de entrevista, né, que eu acho que é importante... a gente falar sobre isso. Então, a forma que você vai para uma entrevista de emprego, né? Então, desde do momento da vaga, quando você olha o anúncio daquela vaga, verifique quais são os requisitos que a empresa está pedindo, o que ela gostaria que aquele colaborador fizesse, enfim, para quê? Porque na hora da entrevista você tem que se vender, gente. Não tem como, né? Então, se arrume adequadamente, porque quantas pessoas hoje não se preparam para uma entrevista. Hoje em dia, olha lá a tecnologia. Muitas empresas têm voltado para a entrevista online. E aí, às vezes, o candidato não se prepara para essa entrevista online. Acha que, não, porque eu estou aqui na frente do computador, tá tudo bem. E, às vezes, a empresa pode pedir para você levantar, para fazer alguma coisa. Tem gente lá que tá meio, né, desprevenido. Então, assim, avise as pessoas de casa, né? Eu vou participar de um processo seletivo. Fecha o local que você está. Se prepara antes. Verifica as ferramentas, se tá tudo sob controle. O fone, né? Então, assim, gente, é como se fosse presencial, né? Então, assim, você tem que realmente se preparar para aquele momento. Né? Então, tudo isso eu gosto de falar porque é extremamente importante. Você chegar para fazer uma entrevista, qual que é a dor daquela empresa? É ali que você tem que estar, é ali que você tem que falar, né? Que você consegue sanar aquela dor. Talvez não num todo, mas você vai contribuir para aquilo. Né? Então, identifique, pesquise sobre a empresa, o que ela faz, o que ela não faz, o que de repente, você pode, através de alguns colaboradores, sondar um pouquinho sobre ela, para que realmente você identifique, poxa, faz sentido para mim? Será que essa empresa realmente faz sentido ou não?
né? E identificar realmente, né, qual é a missão dela, a visão dela, o que ela tem, o que ela pensa, o que ela imagina. Isso é muito importante também, né? Então, que nós possamos identificar isso e nessa entrevista você colocar o que você pode alcançar, o que você pode contribuir para com aquela empresa, né? Então, eu acredito que isso seja também muito importante aí para que a gente consiga evoluir numa entrevista e, consequentemente, para uma oportunidade de vaga. Sim. É assim, para a gente fechar, tem uma abordagem que eu gostaria que você colocasse aqui para a gente com relação ao estágio, né? Então, de acadêmicos. Qual a dica que você daria para estagiários, né? Nós temos as duas formas de estágio, o obrigatório, porque faz parte do projeto pedagógico de todos os cursos e mais o estágio remunerado. Gostaria, assim, só que você, para a gente fechar aqui a nossa conversa, abordasse um pouquinho sobre isso. Gente, faça o estágio, né? É uma porta de entrada. É ali onde você vai identificar realmente a sua vivência, né? O que vai ser depois, né? Então, participe, engaje mesmo. Eu mesma, eu estou em contato aqui com a Renata. De vez em quando, eu encaminho algumas vagas que algumas empresas direcionam. Então, eu acho assim, olha, se candidate, né? Mas antes, observe, vê a empresa, né? Se realmente faz sentido para você. Mas, olha, eu falo que são oportunidades e a gente não pode deixar de agarrar, né? Então, tenha um currículo atrativo, saiba se comportar se você for para entrevista de emprego e até mesmo lá, já no estágio, se posicione, porque é uma porta que você talvez possa ser efetivo, né? Então, quantas pessoas às vezes querem essa oportunidade e não tem? Então, você que está aí estudando, que tem essa oportunidade, essa possibilidade, tanto aqueles que são obrigatórios, aqueles que não, gente, busca, né? Busca entrar no mercado de trabalho, busca se desenvolver, né? Busca se desenvolver na área em que você está atuando, que você está buscando, para realmente identificar quais são as minhas principais dificuldades, né? Para que eu possa sanar. Eu estou estudando, eu estou no processo. Então, ali eu consigo identificar, puxa, eu estou estudando para isso, então eu tenho muita dificuldade. Professor, vem cá, me ajuda, me auxilia. Porque você está ainda estudando, é a hora de você tirar as dúvidas, não é verdade? Então, eu acredito que esse é um momento de você realmente buscar essa oportunidade mediante a tudo que você tem de possibilidades, né? Mas que você se permita, né? Que você se permita fazer o novo, fazer algo diferente, buscar essa capacitação que você tanto precisa para que, de repente, depois, no futuro, você consiga evoluir nessa carreira, né? Então, eu acredito que o estágio ele é primordial para o estudante aí que está em busca, né? Porque quantas pessoas estão, assim, tão sem rumo, vamos dizer assim, né? Será que eu estou fazendo o que é certo, o que não é? É uma oportunidade de você se descobrir também, né? De você entrar ali e falar, puxa, me apaixonei por isso, né? Então, faça o estágio, eu aconselho, coloquem lá, não sei se aqui a gente tem um canal aí, mas se direcione para isso, busque se qualificar, busque entrar nesse mercado, mesmo que seja através de estágio. Não pense em remuneração a princípio, pense em capacitação, em oportunidade, né? Em se desenvolver. Eu acho que isso é o primordial. Nossa, muito bem, Natália. Gostei muito, né, da sua fala, muito oportuno. Para todas as áreas, não só para o curso de administração, né, professor Lorenzetti? Nós temos a responsabilidade aqui, né? Eu falo que a nossa missão como educadores é realmente encaminhar, né, para o mercado de trabalho, para a vida. E essa disposição que o aluno tiver durante o curso de graduação para sua qualificação vai fazer toda a diferença no mercado de trabalho. Total Natália? Diferença. Não é, professor? Total diferença. Sem dúvida. Tá, Natália, então eu agradeço muito a sua participação, agradeço a sua disponibilidade. Vamos com certeza voltar a conversar, de repente até em sala de aula, né, diretamente com os alunos. Fica aqui o convite para que os alunos aproveitem
essas informações, né? Natália, eles podem te procurar também? Podem, né? devem, por favor, acessem, né, o meu Instagram, Soluções Job. Terei o imenso prazer em respondê-los. Ali eu dou dicas, né? Então, ali também divulgo vagas. Olha aí. Agradeço. Você está em contato aqui com o nosso departamento de estágio. Sim. Muito bom, né? Agradeço essa sua disponibilidade. Eu que agradeço o convite. Muito obrigada. Vou encerrar. Então, Natália, muito obrigado. Foi sensacional a sua apresentação. Eu tenho certeza que quem tiver a oportunidade de assistir durante o nosso 4º congresso vai trazer o melhor para eles. As suas informações foram precisas e importantes nesta área de relações humanas, que todo mundo precisa na vida, somente o jovem hoje. Então, eu te agradeço mesmo, muito obrigado. E nós estamos aqui à disposição também para que você precisar, a nossa escola está aberta para você. Eu agradeço a presença da professora Cleide, que também contribuiu muito com essa nossa conversa aqui. E a você e também ao Unisalesiano, que está nos dando essa oportunidade. Certeza. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.